Vamos falar sobre Papa Leão XIV. Temos entrevista importante chegando. A nossa enviada especial Priscila Yasbeck está com o cardeal Dom Sérgio da Rocha. E ele participou do conclave, estava ali na mesa junto aos outros cardeais. É arcebispo de Salvador, primaz do Brasil. Priscila está comigo já? Vou aqui para fechadinha. Tudo bem, Priscila? Sim. Começa daí, meu amor, brilhando na coletiva de imprensa. Parabéns. A gente trouxe aqui sua pergunta, super interessante. Muito obrigada, Tainá. Eu queria agradecer muito pela sua eminência estar aqui conosco, por Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. Então, o que ele estava me contando, inclusive, Tainá, uma curiosidade, está com um pouco de alergia, falou que na Capela Sistina, sim, como que é o ar é um pouco... É que a Capela Sistina é fechada, como todos sabem, bastante fechada. Quem visita lá como turista sabe disso. Então, não era apenas agora no conclave. E no conclave ficou mais fechada ainda porque não se podia. Então, sem dúvida que eu, ao menos, sou um pouco mais sensível a isso, mas estou bem, graças a Deus. Desejar todo mundo rezando aí no Brasil para ele melhorar, não piorar essa alergia. Vamos fazer uma força-tarefa. E Tainá, tem uma curiosidade que ele era chefiado pelo Papa, agora Leão XIV, sim, por Robert Francis Prevost, o novo Papa. Como que era ser chefiado por ele? Bom, na verdade, eu sou arcebispo em Salvador, na Bahia, mas o Papa, na época Papa Francisco, nomeia alguns cardeais para vários, nós chamamos de dicastérios, são esses organismos da Cúria Romana, isto é, cada um de nós colabora num ou outro. E eu colaborava, dentre outros, nesse dicastério que nós chamamos, isto é, chefiado pelo próprio cardeal Prevost, que hoje é o Papa Leão. Então eu tinha a ocasião de vir com frequência a Roma e encontrar com ele nas reuniões. Na verdade, são 2 reuniões por mês. Eu não venho nas 2 porque não é possível, mas venho com certa frequência, ainda que brevemente. E nisso pude conhecer um pouco melhor o próprio cardeal Prevost, hoje o nosso Papa Leão, e apreciar muitíssimo, admirar muitíssimo. Eu fiquei muito feliz com a escolha dele. É claro que eu participei dessa escolha, como todos os outros, e porque justamente percebia nele uma pessoa sempre muito simples, fraterna, alegre, acolhedor, e tudo isso traz para a gente alegria, gratidão e esperança. Diz que eles eram amigos. Eu tenho uma pergunta aqui de curiosidade, depois a gente vai falar também sobre as diretrizes da igreja, mas os senhores estiveram juntos, jantando, tem algum prato ali favorito do Papa Leão XIV? Bem, quanto a isso, eu prefiro que ele mesmo qualquer hora possa responder. Mas tenho tido, sim, a ocasião para estar com ele, inclusive em refeição. Ele é muito simples. Posso dizer que ele tem compartilhado aquilo que se oferece a todos nós. E agora também, como Papa Leão, ele que está residindo, pelo menos estava até agora na Casa Santa Marta, naturalmente faz as refeições ali. Então, ontem à noite o Papa já fez a refeição depois do conclave com os cardeais, claro que foi uma refeição um pouco mais festiva, mas hoje, no próprio almoço, nessa sexta-feira, esteve ali o Papa Leão entre nós. É um gesto que recorda o próprio Papa Francisco. O Papa Francisco, sobretudo nos inícios do seu pontificado, ele que residia na Santa Marta, fazia as refeições ali no meio dos outros cardeais, não só cardeais, das pessoas que trabalham ali. E o cardeal Prevost, hoje o nosso Papa Leão, tem sido muito simples, então ele compartilha sempre aquilo que se oferece sem maiores exigências, ao contrário, né? Então acho que isso é um motivo de alegria, de esperança, saber que nós temos um Papa que tem esse jeito simples, fraterno de ser, que compartilha alegrias e dores do dia a dia. E Dom Sérgio, o senhor disse que ele tinha uma viagem marcada para Salvador, certo? E esse convite foi refeito agora como Papa. Na verdade, ele pediu ao senhor, né, para ir a Salvador depois de participar. Ele tinha uma previsão de uma participação ali na Conferência dos Bispos em Aparecida, certo? Ele estaria em Aparecida pregando o retiro dos bispos do Brasil.
E durante aquele período, ele quis conhecer Salvador, quis conhecer a Bahia, já que conhecia o Brasil em outras cidades ou regiões, mas nunca tinha ido até lá. E estava prevista a ida dele, inclusive com celebração no Santuário do Senhor do Bonfim, como já disse, mas aí, infelizmente, com a morte do Papa Francisco não foi possível. Mas eu já disse a ele agora, recentemente, ontem, na verdade, eu disse a ele, o cardeal Prevost não pôde ir a Salvador, mas esperamos que o Papa Leão possa ir. É claro que nesse momento o Papa sorri e sem dúvida que temos a esperança de recebê-lo, mas não é possível qualquer palavra sobre o que vão ser as primeiras viagens dele, os primeiros compromissos dele. Tainá Falcão, nossa âncora, tem uma pergunta para o senhor. Tainá, por favor. Eu estava aqui, sim. Vossa Eminência, curiosíssima para saber também se o senhor também teria feito um convite ao Papa. A gente conversou com o arcebispo Leonardo Stein, ele nos confessou que fez o convite para o Papa participar da COP30. É claro, né, ele ainda não deu ali uma afirmativa, se vem, se não vem, quando virá ao Brasil, mas na sua avaliação, por que seria interessante ele participar de um momento como esse em que países, nações do mundo inteiro estarão reunidas aqui no Brasil para discutir o meio ambiente, que era um tema de Papa Francisco e é também um ponto de atenção, a gente sabe, para o novo Papa Leão XIV. Olha, seria bom demais, não só para o Brasil, mas certamente para o mundo, poder contar com a presença do Papa Leão em Belém, na nossa Amazônia, e esperamos que isso possa ocorrer, mas infelizmente nesse momento não há condições de afirmar sobre a sua participação. Mas há, sem dúvida, não só da parte da Igreja esse convite, mas certamente das autoridades competentes também o desejo, o convite para que ele possa estar no Brasil, na Amazônia. E é bom lembrar que ele foi bispo de uma região missionária, onde a questão socioambiental já estava presente lá no Peru. Então ele traz no coração também essa sensibilidade ecológica que foi tão conhecida do Papa Francisco e que fez um bem imenso para a humanidade. Então nós esperamos continuar a contar assim com um Papa comprometido com aquelas questões que o Papa Francisco já tinha levantado com ênfase, relativas à preservação do meio ambiente, à preservação da criação, como nós sempre dizemos. O Papa Francisco nos ensinou a cultivar e guardar e não a destruir a natureza. Vou seguir daqui, Priscila? Deixa eu só fazer mais uma, eu deixo para você. Claro. A gente estava acompanhando a coletiva, a Priscila estava lá, claro, nos representando. E foi feita ali uma comparação, acho que o Dom Odilo Scherer falou sobre o filme O Conclave, até fez questão de pontuar da imaginação, Vossa Eminência, fértil da população depois desse filme e de que muita coisa ali é romantizada, não tem a ver de fato com o que acontece no conclave. O senhor diria o mesmo? Daria para contar para a gente um pouco dessas nuances, dessas diferenças? Porque sim, a gente assiste ao filme e aí o conclave acontece na sequência. No nosso imaginário seria algo muito semelhante. Sim. É compreensível que o imaginário das pessoas, de alguma maneira, leve em consideração aquilo que vem no enredo, muito interessante, por sinal, daquele filme. Mas as coisas são muito diferentes, posso garantir. O clima entre nós, a convivência, é sempre de muito respeito, é muito fraterna, não é nada de competição, como se vê, ou de busca de interesses, ou de candidatos que vão brigar por isso ou por aquilo. Ao contrário, o respeito, o diálogo, a oração, inclusive, mas sem dúvida o clima é orante, têm sido sempre muito fortes. Então,
eu peço às pessoas que, de fato, não se deixem levar por imaginar. O filme pode ser interessante como obra de arte, mas não expressa realmente aquilo que nós vivemos. Ao contrário, entre nós tem sido tudo. Pré-conclave foi assim, quando a maior abertura para discussões já tinha sido de muito respeito, de muito diálogo, muito fraterno, e com cardeais de diferentes regiões do mundo, diferentes experiências ou diferente tipo de formação, mas todos ali convivendo de maneira muito respeitosa. Por isso a gente tem muito a agradecer a Deus, né? E nós alertamos sobre isso, que não se pode pensar a escolha de um Papa a partir dos dirigentes de empresas ou então dos governantes das nações. Nós estamos sempre num clima de muita oração, acreditando, buscando a ação de Deus, que de uma maneira sempre nos conduz na escolha daquele que melhor possa atender as necessidades da igreja. E Deus surpreende sempre. E mais uma vez posso dizer que em grande parte houve surpresa se leva em consideração aquilo que se dizia de um modo geral no mundo. E a surpresa muito agradável, porque sem dúvida é um Papa que vai nos ajudar a dar continuidade àquilo que o Papa Francisco tanto se esforçou para viver na igreja e no mundo, mas também terá a sua marca, já tem a sua marca pessoal, uma vez que é normal que seja assim, que haja continuidade. Isso nos alegra e dá esperança, mas também cada um tem o seu jeito de ser. E a gente agradece muito a Deus pelo novo Papa. Posso, Tainá? Você pega daí? Fica daí, Priscila. Vamos lá. Então, queria perguntar sobre uma característica também, o senhor teve muita proximidade com o Papa, que ele é um poliglota, né? Então, o que eu escutei que ele fala espanhol, francês, português, italiano e o inglês, que é a língua nativa, são 5. Queria saber como que é essa fluência do Papa e como isso se traduz também nessa habilidade de dialogar num momento em que muitas análises vão na linha de que há uma divisão dentro da igreja. Queria saber qual que é a fluência do Papa Leão XIV, tanto em línguas quanto nesse diálogo e nessa tentativa de unir a igreja. Olha, eu já ouvi muitas vezes o próprio, então, cardeal Prevost, eu recorri à língua inglesa, que é a sua língua de origem. Às vezes ele fala inglês, dependendo da reunião. Claro que o italiano, aqui sobretudo em Roma ou na Itália, e o espanhol, porque ele passou boa parte do seu tempo, como bem sabemos, lá no Peru ou na América Latina, portanto é alguém que tem uma capacidade muito grande de se expressar em várias línguas. Agora, isso não é o que mais conta na definição de um Papa. O Papa Francisco mesmo ordinariamente falava espanhol e italiano, entendia sem dúvida outras línguas, mas ordinariamente não falava. E foi um Papa grande na igreja, no mundo, que tem uma contribuição imensa. Eu acho que mais importante do que tudo é a capacidade do próprio cardeal Prevost, hoje o Papa Leão, de entender as linguagens do nosso tempo, as várias línguas que se fala hoje, no sentido de tendências culturais, no sentido de diversidade cultural presente no mundo e pluralidade religiosa, inclusive. Então, eu creio que isso vai ajudá-lo mais até do que a fluência nas várias línguas. Agora, é claro que fluência nas várias línguas ajuda bastante, sobretudo pela atuação internacional que o Papa tem. E vocês falavam em qual língua? Nos encontros, por exemplo, do Conselho Cardeais, eu era membro do Conselho Cardeais do Papa Francisco, nós falávamos sempre ou espanhol ou italiano. Já no chamado dicastério para os bispos também se fala mais, onde o cardeal Prevost era o prefeito, o presidente, se falava mais naturalmente que italiano, mas como se trata da nomeação de bispos de países do mundo inteiro, então nós também tínhamos outras línguas, às vezes o inglês, às vezes o espanhol, às vezes o francês. Claro, as línguas mais conhecidas, né? Línguas menos conhecidas, ainda que falada por muita gente, nós não utilizamos. Tainá? Obrigada. Eu agradeço demais, Priscila Yazbek, por ter viabilizado a entrevista, a Vossa Eminência, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Muito obrigada aos dois.
Obrigada, Tainá. Obrigada ao Dom Sérgio. Uma honra recebê-lo aqui na CNN Brasil. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a você, agradeço a todos que nos acompanham nesse momento.